Atenção porque vai começar a aula de língua portuguesa. Olá, pessoal do 7º ano IEG 3, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos bem e prontos para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nossa aula de número 21. E como de costume, vamos começar fazendo a correção da atividade da aula 20. A primeira questão, pedia para vocês identificarem o gênero textual do texto lido, Tinha um textinho lá para que vocês pudessem fazer a leitura e identificar esse gênero textual, Então, o gênero textual pertencente ao texto era a lenda. Então, a alternativa correta era a letra B. Segunda questão. As lendas fazem parte da vida de um povo de um determinado local, onde acontecem os fatos e que povo aparece na lenda que você leu. Era em uma tribo com índios. Terceira questão. Que tipo de narrador aparece nessa história? É um narrador personagem que narra e participa, ou era um narrador observador, que apenas narra os fatos, Era um narrador observador, que apenas narra os fatos. Quarta questão. Porque o jovem era admirado e desejado por todas as moças da tribo, Porque ele tocava flauta maravilhosamente bem. Então, a alternativa correta da quarta questão era a letra C. E quinta questão. Certo dia, já próximo do grande dia, Catuboré foi à pesca e de lá não mais voltou. A que fato se refere a expressão grande dia, Pertencente aí nesse texto. Então, de acordo com o contexto, com o texto que vocês fizeram a leitura, o grande dia aí era o dia do seu casamento. Então, estava bem fácil, pessoal, essa atividade. Tenho certeza que todos vocês acertaram. E vamos lá para o nosso conteúdo de hoje, que são expressões modalizadoras. Talvez a princípio cause um estranhamento. Oxe, professora, que palavra é essa? O que são expressões modalizadoras? Mas não é um bicho de 7 cabeças, certo? Observem essas palavras que estão aí na imagem, Opinião, ideias, ponto de vista, sentimentos, crítica, reflexão, intenção. É justamente isso, certo? São expressões que vão modalizar o seu discurso, que vão identificar dentro do texto esses sentimentos, o ponto de vista, a crítica, certo? Então, vai ser uma questão em relação a essas abordagens. Vamos ver aí. Então, vamos começar com um exemplo para que fique mais claro ao decorrer da aula. Certamente haverá o evento. Talvez ela irá. Vejam aí que essas duas palavras em destaque aí em vermelho, são expressões diferentes, que estão em contrariedade, e cada uma vai expressar algo. Certamente vai dar a ideia de quê? E talvez. Vejam aí, pensem aí comigo. Certamente haverá o evento. Talvez ela irá. Então, a partir dessa análise aí das palavras certamente, e talvez, nós podemos identificar que uma vai trazer uma ideia de certeza e a outra vai trazer uma ideia de dúvida. Certamente, certeza. Talvez vai expressar uma dúvida, Então, o valor da informação, ele é diferenciado em cada um dos enunciados a partir dessas expressões. Então, expressões como essas são chamadas expressões modalizadoras. Os modalizadores são as marcas linguísticas responsáveis pela sinalização da atitude do sujeito, Então, são as marcas linguísticas na nossa fala que vão sinalizar as atitudes do sujeito, daquele falante, em relação ao seu próprio enunciado, ao que ele está falando. Segundo Coach, os modalizadores são responsáveis por sinalizar o modo como aquilo que se diz é dito, Então, vai indicar o modo do que está sendo falado. Ela destaca os principais tipos de modalizadores apontados pela lógica. Então, eu vou ter aí modalizadores de necessidade ou possibilidade, certeza
ou incerteza, obrigatoriedade ou não obrigatoriedade. Vejamos aí nos exemplos. Então, são expressões, né, que vão modalizar esse discurso, né, e vão indicar aí, ó, possibilidade, necessidade, dúvida, obrigatoriedade. Então, ó, é preciso que o governo valorize a educação. É preciso aí a expressão que vai dar a ideia de necessidade. É possível que eu vá à praia hoje. É uma possibilidade. É possível. Certamente haverá aula no sábado. Certamente vai indicar aí talvez, né? Possivelmente. Talvez haja prova no sábado. Dúvida, talvez. Os alunos devem comparecer à escola no domingo. Devem, né? Obrigatoriedade. Os alunos podem comparecer à escola no domingo, não obrigatoriedade. Então, vejam como uma simples expressão, né? Ela pode mudar totalmente o discurso. Quando eu digo aí, ó, os alunos devem e os alunos podem, vejam que essa palavra, essa expressão modalizadora, ela muda totalmente o discurso. Quando eu digo devem, eu estou obrigando. Quando eu digo podem, aí eu já não estou mais obrigando. Outros exemplos aí, ó. Os funcionários devem comparecer na reunião. Os funcionários podem aparecer na reunião. Ó, as mesmas expressões modalizadoras dos exemplos anteriores, né? No primeiro enunciado, o comparecimento dos funcionários será obrigatório, né? Tenho aí o verbo dever, né, na composição aí da oração. E permitindo aí essa interpretação desse enunciado, né, dando ideia de algo obrigatório. Já no segundo enunciado, né, o emprego do verbo poder vai orientar para uma interpretação que parece não ser obrigatório. Eles podem aparecer lá, não algo obrigatório. Se eles não quiserem, eles não comparecerão. Assim sendo, cada enunciado exprime um valor diferente, dependendo do marcador linguístico a ser utilizado do enunciado. Os exemplos brevemente comentados nos permitem perceber que, a depender das marcas de modalização, os enunciados passam a significar diferentemente, né? Então, a depender das marcas de modalização, a depender das expressões que serão colocadas, eu vou ter significados diferentes, opostos. As diferenças que essas marcas de modalização imprimem o sentido dos enunciados revelam a orientação argumentativa que o enunciador pretende indicar a partir da organização de seu texto. Ou seja, as marcas de modalização orientam a interpretação dos interlocutores, né? Então, a partir dessas marcas de modalização, eu vou saber orientar o meu leitor à interpretação adequada. Consideram-se modalizadores todos os elementos linguísticos diretamente ligados ao evento de produção do enunciado e que funcionam como indicadores das intenções, sentimentos e atitudes do locutor em relação ao seu discurso. Os organizadores dos textos informativos que circulam em jornais e revistas defendem a imparcialidade na transmissão das notícias que circulam. No entanto, é possível, por meio das escolhas dos recursos de expressão adotadas pelos produtores dos textos, direcionar a interpretação que os leitores podem fazer das notícias de que tornam conhecimento. Então, é comum aí observarmos esses modalizadores aí em textos informativos, certo? Do meio aí jornalístico. Logo, os modalizadores são elementos que atuam como indicadores de argumentação, certo? Eles vão trazer também essa ideia de argumentação, de ponto de vista. São encarregados de evidenciar o ponto de vista assumido pelo falante e assegurar o modo como ele elabora o discurso. Então, é bem presente aí nesse meio jornalístico. Os modalizadores são elementos que atuam como indicadores de argumentação.
eles são encarregados de evidenciar o ponto de vista assumido pelo falante e assegurar o modo como ele elabora o discurso. Entre os modalizadores podem ter advérbios, talvez, sem dúvidas, ao meu ver, ao nosso ver, que expressam que o conteúdo do enunciado foi ou não completamente assumido pelo autor. Então, é possível destacarmos, nessas marcas linguísticas que vão modalizar esses enunciados, os modos verbais, onde eu vou trazer aí o indicativo ou subjuntivo, que vai indicar desejo, expressar um desejo ou um fato. Os verbos auxiliares no modal, que vão indicar necessidade ou possibilidade. A oração principal, cujo verbo expressa modalidade. E cada tipo de modalizadores linguísticos, portanto, produz um efeito de sentido. É expressar uma determinada intenção por parte do autor, Então, ele vai trazer essa intenção na minha fala, Quando eu coloco o modalizador, eu vou identificar a marca do meu discurso, qual a intenção da minha fala. Então, vejam aí, eu tenho os modalizadores lógicos, que vão indicar princípio de possibilidade e certeza. Então, vejamos alguns deles aí, Possibilidade, eu posso utilizar, é possível que, tenho certeza que, talvez, é possível que. E quando eu vou indicar certeza, É certo que, é provável que, é claro que, isso deve. Temos também os modalizadores deônticos, que é necessário. Então, vão indicar permissão e obrigação. Você pode, você tem que, eu preciso, você deveria. Você deve, eu te aconselho, eu sugiro que, é preciso que. Temos também as modalizações apreciativas, que vão dar a ideia de análise e julgamento. Felizmente, pena que, lamentavelmente, ainda bem que, estranhamente, fielmente, curiosamente e tristemente. Então, vejamos aí um enunciado onde tem essas expressões modalizadoras modificando o discurso. O Brasil terá crescimento inferior ao esperado nos próximos semestres, devido à crise no exterior. É possível que o Brasil tenha crescimento inferior ao esperado nos próximos semestres, devido à crise no exterior. Observem aí a diferença, Eu tenho o Brasil terá crescimento. E na outra eu tenho é possível que o Brasil tenha crescimento. Então, observem como essas expressões modalizadoras modificaram o discurso, Trazendo significados diferentes. O Brasil terá crescimento inferior ao esperado nos próximos semestres devido à crise no exterior. Nesse caso aí, o autor ele se responsabiliza pela afirmação e, caso sua ideia seja contestada por outros especialistas, terá de sustentar sua opinião, Ele está fazendo aí uma afirmação que o Brasil terá crescimento inferior nesse caso aí. E nesse outro exemplo, onde diz é possível que o Brasil tenha crescimento inferior ao esperado nos próximos semestres devido à crise no exterior. Observem que nesse caso aí, agora ele não está mais afirmando, ele está fazendo uma previsão, Ou seja, não afirma concretamente, ele não está assumindo essa responsabilidade, Então, se alguém contestar, ele não pode afirmar com certeza. Então, apenas as expressões modalizadoras que estiveram presentes aí nesse enunciado, modificando todo o discurso. Então, pessoal, essas são as referências, certo? Essa foi nossa aula de hoje. Espero que tenham compreendido. Muito obrigada pela atenção. Insista, persista e não desista. Um beijo no coração de todos e até a próxima aula.